Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Anderson Conrado e esse é o videocast Vozes da CLT 80 anos de História, um programa produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Já aproveito para te convidar a curtir, compartilhar, comentar também o nosso programa que fica disponível aqui no nosso canal no YouTube e em todas as redes sociais do TST. Hoje a gente vai falar sobre terceirização, responsabilidade subsidiária do ente público, adequação da jurisprudência do TST ao tema de repercussão geral 246. E para falar sobre esse assunto eu recebo ele que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, já foi professor e é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2021, ministro Amaury Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Anderson. É uma alegria estar aqui participando do Vozes da CLT e falar de um tema tão atual e tão importante para todos aqueles que conhecem ou precisam da Justiça do Trabalho. Ministro, antes de aprofundarmos no tema de repercussão geral 246, eu queria perguntar para o senhor, para responder para a gente, o que é responsabilidade subsidiária? Perfeito. Essa pergunta é importantíssima. Veja só, responsabilidade subsidiária é um caminho para garantir maior adimplemento, maior pagamento das verbas trabalhistas. O trabalhador, ele normalmente ele vai receber do seu empregador. E esse empregador é, digamos assim, o responsável principal pelos créditos trabalhistas desse empregado. Agora, muitas vezes esse empregador ele sofre problemas financeiros, a questão empresarial às vezes não vai tão bem, e, enfim, ele não paga e acaba ficando sem patrimônio para arcar com as despesas. A responsabilidade subsidiária, ela é uma forma de responsabilizar patrimonialmente quem não é o devedor principal, mas acaba sendo, por assim dizer, um garante. Certo. Então, responsabilidade subsidiária é isso, é a responsabilização patrimonial de quem não é o empregador pelos créditos do empregado. E, ministro, como é que funciona a terceirização no âmbito da administração pública? A terceirização, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu a licitude da terceirização, independente se ela está inserida na atividade fim ou não. Então, hoje, a terceirização ela é largamente admitida, tanto no setor privado quanto no setor da administração pública. A administração pública aproveita, por meio da terceirização, contrata trabalhadores para limpeza, para vigilância, motoristas e até mesmo para atividades que não são, digamos assim, permanentes da instituição, mas que são necessárias para o bom desenvolvimento. Então, a terceirização ela é largamente utilizada pela administração pública, lógico, por meio da licitação, raras situações de dispensa de licitação. Geralmente, por meio de licitação, é contratada uma empresa chamada empresa prestadora de serviços, que é, na verdade, a empregadora dos trabalhadores, e esses trabalhadores prestarão serviços diretamente na administração pública. Certo, agora a gente entra de fato no tema 246, no tema de repercussão geral 246. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata esse tema e o que o STF ele firma com essa tese. Bom, veja, a jurisprudência da Justiça do Trabalho ela sempre decidiu pela automática responsabilização subsidiária do tomador de serviços. Essa era a regra geral no âmbito da jurisprudência da Justiça do Trabalho. Sempre foi. Significa o seguinte, que quem contrata uma empresa para serviços de terceirização sempre vai responder subsidiariamente pelos créditos dos trabalhadores que lhe prestaram serviço, porque se beneficiou desses serviços. E, portanto, a responsabilidade é automática. A responsabilidade subsidiária, ou seja, a responsabilidade patrimonial secundária,
É automática, não depende de culpa, não depende de mais nada. Basta contratar e se beneficiar. Isso valia tanto para o setor privado quanto para o setor público. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal considerou que, em relação ao setor público, em relação à administração pública, deveria ser preservado o patrimônio público. E, por isso, a responsabilidade subsidiária para o ente público não poderia ser objetiva, ou seja, não poderia ser automática. Seria preciso que se demonstrasse a culpa do ente público no inadimplemento, no não pagamento do crédito trabalhista. Então, enquanto para o setor privado essa responsabilidade é automática, para o setor público, ela, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Sim. mudando a jurisprudência até então vigente na Justiça do Trabalho, não poderia mais ser automática. A responsabilização só poderia decorrer de ato culposo do empregador. No tema 246 ainda, e complementando, acrescentou-se que essa culpa não pode ser caracterizada pelo mero inadimplemento. Ou seja, a culpa do empregador, ente público, porque do ente privado é automática, não precisa de culpa. A culpa do empregador tem que ser demonstrada e não basta dizer, o empregador não pagou, porque isso se caracterizaria como uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade objetiva ou responsabilidade automática ou responsabilidade sem culpa. Basta o fato objetivo do não pagamento, está responsabilizado. Isso não pode, em se tratando de tomador de serviços, pessoa jurídica de direito público. Seguindo ainda aqui na linha do ente público, né, ministro, quais encargos trabalhistas que podem ser assumidos pelo ente público em relação a esse assunto e o que órgão público pode fazer o que o órgão público pode fazer em caso de inadimplência da contratada também, se isso acontecer? Bom, perfeito. Veja, em primeiro lugar, depois a gente até pode conversar sobre essa questão de como se configura a culpa. Você não pode ser só pelo mero inadimplemento. Então, como apurar essa culpa? De qualquer forma, uma vez apurada a culpa, ou seja, já ultrapassada a fase da demonstração que justifica a responsabilidade do ente público, o ente público responderá por todas as dívidas. Aí já não importa mais se são parcelas salariais, se são parcelas indenizatórias, se são penalizações previstas na CLT pelo inadimplemento, se são indenizações por danos extrapatrimoniais, aí já não importa mais. Tudo fica no ente público. Aí já não importa mais. Uma vez apurada a culpa do ente público, a responsabilidade da administração pública acaba abrangendo todas as parcelas trabalhistas. Multa por atraso no pagamento das rescisórias, por exemplo. Eventuais danos extrapatrimoniais devidos ao trabalhador, enfim, todas as parcelas tornam-se de responsabilidade subsidiária do ente público. E existe diferença na terceirização aí entre o ente público e o ente privado também? Além desse ponto específico? Não, veja, a terceirização, ela é equivalente, seja para o ente público, Sim, seja para o ente privado. O que diferencia entre os dois é a necessidade de provar culpa do ente público para que ele responda. Ou seja, o ente privado, ele automaticamente responde por tudo. sim. E eu acrescento ainda, para melhor clareza da questão, que em se tratando de acidente do trabalho, a situação é diferente. Esse é um ponto importante. Exatamente. Em se tratando de acidente do trabalho, a responsabilidade passa a ser solidária e aí sim independente de culpa.
mesmo para o ente público. Então, veja, eu estou falando do inadimplemento de verbas trabalhistas, do não pagamento de verbas trabalhistas. Aí, a responsabilidade do ente público só se faz se houver demonstração de culpa, que é algo que nós podemos conversar depois de como caracterizar essa culpa. Aham. Agora, em se tratando de indenização por doença profissional, por acidentes do trabalho, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo ainda não apreciou sob esse enfoque, mas a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o tomador dos serviços, e aí não importa se é ente público ou se é ente privado, responde solidariamente com o tomador, com o Aí entra a empregador, responsabilidade solidária. responsabilidade solidária, e aí a culpa já não fica pela fiscalização. Aí a culpa funciona da seguinte forma: se a atividade que ocasionou o acidente ou a doença for uma atividade de risco, responsabilidade automática. Se não for atividade de risco, é necessário provar culpa, mas a culpa aí é pelo acidente Certo. ou pela doença, e não, como no caso da terceirização, que a culpa seria a falta de fiscalização. Ministro, é um ponto importante. Eu queria que o senhor fizesse para a gente a diferenciação entre responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. O senhor pode explicar essa diferença para a gente? Perfeito. Veja, na responsabilidade solidária, o devedor principal são vários. Entre eles, a solidariedade na dívida. Então, na responsabilidade solidária, não tem um devedor preferencial. Sim. Você tem vários que podem pagar a tua dívida e você pode escolher, inclusive, qualquer deles. Você não precisa escolher entrar contra todos. O trabalhador não precisa entrar contra todos, ele pode entrar contra um deles apenas, ou contra todos, se quiser. Havendo solidariedade, todos eles respondem igualmente como devedores principais. Na responsabilidade subsidiária, não. Primeiro é preciso ajuizar uma ação em que o devedor principal participa da relação processual, em que aquele devedor subsidiário deve integrar também essa relação processual e vai responder apenas se o principal não conseguir pagar. Então, tem uma ordem de preferência aí na responsabilidade subsidiária, né? Primeiro, o devedor principal, se ele não pagar, aí o devedor subsidiário. Na solidariedade, não. Na responsabilidade solidária, todos são devedores iguais. E, ministro, em relação a esse assunto, qual que é a importância da fiscalização em todos esses casos? Então, a fiscalização é um dever do ente público. Veja, quando nós estamos falando de terceirização de ente privado, eu nem preciso falar de fiscalização, porque ele responde automático e pronto, né? A responsabilidade é automática. Quando eu estou falando de ente público, em função do tema 246, é preciso provar a culpa. E como que eu provo a culpa se o próprio Supremo Tribunal Federal disse essa culpa não pode ser resultado do mero inadimplemento? Então, como que eu demonstro essa culpa? Eu só posso demonstrar essa culpa evidenciando que o ente público não cumpriu um dever, não descumpriu um dever previsto na lei. E qual é o dever previsto na lei? É o dever de fiscalizar. A Lei 8666, ela determina que o ente público não apenas fiscalize, como só pague mediante a comprovação do adimplemento dos créditos dos trabalhadores, não só dos trabalhadores previdenciários também. Ele exige não apenas fiscalização, como prevê a possibilidade de retenção e prevê punições para o prestador de serviços, para a empresa prestadora de serviços que não cumpre com suas obrigações. Então, o ente público tem o dever de fiscalização e ele tem que provar
que cumpriu esse dever. E o senhor, como ministro aqui do TST, sente que cada vez mais chegam casos parecidos com esse aqui, na mais alta corte trabalhista? Eu vou te dizer que hoje são... Eu não posso dizer que são a maioria, Sim. mas, olha, pelo menos 30% das ações hoje na Justiça do Trabalho dizem respeito à terceirização de ente público. Eu nem estou falando de terceirização em geral. Se eu for incluir a terceirização em geral, aumenta esse percentual. Mas em terceirização do ente público, eu poderia dizer que 30% das ações hoje na Justiça do Trabalho envolvem esse tema. E envolvem também essa questão de fiscalização, de culpa. O que caracteriza a culpa, o que não caracteriza a culpa. E eu vou te dizer que esse é um tema tão atual que até o Supremo Tribunal Federal está para decidir de quem é o ônus de provar a culpa. Se é ônus do empregado provar a culpa do ente público, ou é ônus do ente público provar que se desincumbiu da sua obrigação. Ministro, o senhor acabou de falar sobre a questão da fiscalização, né? Como que é feito isso na prática? Explica pra gente. Perfeito. Veja, a responsabilidade do ente público só pode ser em função da fiscalização. Por quê? Porque a contratação ela é feita mediante licitação. Então, aí não há como se falar em culpa. Já na fiscalização, como eu disse, é um dever do ente público. E como ele faz? Para começar, ele deve criar uma equipe ou pelo menos um servidor responsável por essa fiscalização. Aí essa fiscalização ela é feita como? Ela exige do prestador de serviços a comprovação do pagamento dos salários, a comprovação do recolhimento do FGTS, a comprovação do recolhimento previdenciário. Inclusive, a Lei 866, ela estabelece que o ente público pode reter o pagamento do mês para o prestador de serviços se ele não entregar a documentação exigida. Então, veja, ele pode pedir do prestador de serviços a comprovação do recolhimento do FGTS, a comprovação do recolhimento previdenciário, os recibos salariais, os pagamentos salariais realizados, como condição de pagar o valor do mês. Se não apresentar esses documentos, ele pode reter os salários. Isso muitas vezes não acontece por uma questão, digamos assim, política. O ente público diz, olha, você não me apresentou, mas eu vou te pagar. Por quê? Porque se eu não te pagar, você deixa de pagar o salário dos teus empregados que estão aqui prestando serviço. Então eu vou te pagar, mas você tem que me dar aqui, em 10 dias você me dá essa documentação. E ele faz esse pagamento. Então, isso caracteriza a culpa? Não. Isso aí é uma medida política. Ó, eu estou pagando sem você me dar esses documentos, mas você tem que comprovar esses pagamentos em determinada quantidade de dias. Isso seria a questão do ônus da prova? Não. Essa questão é do dever do ente público e como você desenvolve o dever, o cumprimento desse dever. Aí vamos supor, não comprovou. No mês seguinte também não está apresentando, mas você fica num dilema, o ente público, a administração pública fica num dilema. Se eu simplesmente reter, como é que ficam os trabalhadores? Nós ficamos diante de um dilema. Então, nesse caso, o que o ente público ativo faz? Ele pode ele mesmo reter e fazer o pagamento desses trabalhadores, ele pode rescindir o contrato de terceirização, né? E ele tem que tomar atitudes. Certo. Ele precisa tomar atitudes, ele não pode ficar inerte. Então, olha, fiscalizei, eu constatei que não pagam, mas só fiscalizei que não pago e fico quieto. Tá errado, aí tem culpa. E, ministro, como que eram os julgamentos relacionados a esses casos antes do tema de repercussão geral 246? Pois é. Antes, toda a Justiça do Trabalho, todos os tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho sempre decidiram que a responsabilidade era objetiva. Ou seja,
pelo simples fato de estar terceirizando e aproveitando a mão de obra, o ente público responderia, como é até hoje com o ente privado. Então era assim que se decidia. Hoje não pode mais ser assim. Depois que o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 246, o tribunal principalmente, o juiz na primeira instância, mas principalmente o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem o dever de esmiuçar a questão da culpa. E por que ele tem o dever de esmiuçar a questão da culpa? Porque se ficar parecendo que a culpa está atrelada ao não cumprimento das obrigações, nós aqui temos que reformar. Então o TST, ele reforma, e se nós não reformarmos, o Supremo reforma, um número expressivo de decisões dos tribunais regionais que reconhecem a responsabilidade subsidiária do ente público, porque esse reconhecimento não está fundamentado em fatos concretos, em fatos claros, está associado ao inadimplemento. Quando estiver associado ao inadimplemento, nós temos que mudar essa decisão. E aí quem perde? Quem perde é o trabalhador, porque o trabalhador ele fica sem a garantia. Geralmente essas empresas até desapareceram já. Sim. São empresas prestadoras de serviços que não deram certo. E se você não encontrar o patrimônio dos sócios, às vezes você não encontra mais nem os sócios, o empregado não recebe o que tinha direito. Eu perguntei aqui, ministro, sobre a questão do ônus da prova. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem não sabe, o que é o ônus da prova. Perfeito. Veja só, quem tem que provar? A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal disse, olha, tem que provar a culpa, e a culpa não pode ficar só no mero inadimplemento, entrou-se na discussão. Então tá, tem que provar a culpa. Mas quem tem a responsabilidade de provar? O que quer dizer ônus da prova? Como a gente fala com um público que não fica só no jurista, eu vou explicar que ônus da prova, na verdade, significa dever de provar. Quem tem o dever de provar, ou seja, se que não provar, perde a causa. Isso significa dever de provar. Quem não tem o dever, ganha a causa se não houver prova. Quem tiver o dever de provar, perde a causa se não houver prova. Então, de quem é o dever de demonstrar a culpa? Seria do empregado? Teoricamente, você diz, não, mas então, se tem que provar a culpa, o ônus é do trabalhador. Só que nós estamos falando também de uma obrigação do ente público. Ele tem o dever de fiscalizar. Se eu atribuir ao trabalhador essa culpa, essa responsabilidade de provar, na verdade, eu estou atribuindo a ele o que a gente chama de prova diabólica. Prova do impossível. Por quê? Porque ele não tem os documentos para provar que o ente público é culpado. Qual é o elemento que ele tem para demonstrar que o ente público não fiscalizou direito? Ele não tem os documentos. Ele não tinha como cobrar do ente público, da fazenda pública, da pessoa jurídica para quem ele trabalhava. Ele não tem elementos para demonstrar que houve culpa. Então, se chegarmos à conclusão que cabe ao empregado provar a culpa do ente público, nós vamos simplesmente negar a responsabilidade subsidiária, porque ele não tem como provar. Ele não tem elementos. Já o ente público tem como provar que cumpriu com o seu dever de fiscalização. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, baseado nessa perspectiva, nesse enfoque, ele definiu já, pela SDI 1, já está definida que a responsabilidade, que o ônus da prova é do ente público. Ou seja, cabe ao ente público provar que cumpriu o seu dever de fiscalização e não ao empregado provar a culpa do ente público. Certo? Só que essa matéria
contém a insurgência do ente público. Através de recursos extraordinários, tem sido provocado no Supremo Tribunal Federal, perdão, essa discussão, essa questão a respeito do dever. O ente público diz, não sou eu que tenho que provar, é o empregado que tem que provar a minha culpa. E ele está discutindo isso e essa matéria foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal como tema de repercussão geral. Sim. Se eu não me engano, é o tema 1118, e de relatoria é do ministro Cássio. Está com o ministro Cássio, ele é o relator, mas o Supremo ainda não decidiu a esse respeito. Não vejo, sinceramente, como chegar a uma conclusão diferente daquela que o Tribunal Superior do Trabalho chegou. Bom, hoje a gente está conversando, o Vozes da CLT recebe o ministro Amaury Rodrigues. A gente está falando sobre o tema de repercussão geral 246. E eu aproveito para te convidar a curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Ministro, vamos seguir o nosso bate-papo agora, falar um pouco sobre o papel dos sindicatos nessas situações todas que a gente está conversando aqui. Perfeito. Os sindicatos têm um papel relevantíssimo nessa questão. Por quê? Porque ele vai provocar o ente público, ele pode tomar, inclusive, medidas judiciais que fazem evidenciar a responsabilidade do ente público. Então, veja, se a empresa não está pagando ou não paga determinado direito, muitas vezes o ente público não sabe disso. Ele pede a documentação vem, mas há um direito que não está ali e não tem como ele saber. O sindicato pode, desde logo, dizer, olha, o adicional noturno não está sendo pago. Olha, o adicional de insalubridade não está sendo pago. Provocar o Ministério Público do Trabalho para entrar com uma ação, ou ele próprio entrar com uma ação civil pública. Se o empregador começa a atrasar o salário, é o sindicato primeiro a se manifestar, porque o trabalhador, se ele for reclamar, ele pode ser demitido. Então, muitas vezes, ele segura isso, o sindicato representa. O sindicato vai até o ente público e diz, olha, eles não estão pagando direito. Alerta o ente público para o seu dever. Ele vai lá no Ministério Público do Trabalho e diz, olha, faça uma denúncia aqui. Ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho para reter remunerações para pagar determinado direito. Então, o papel do sindicato, ele é ativo e ele é importante nesse momento. Certo. Ministro, antes de começar a falar sobre a questão de empresas que vão à falência, que simplesmente desaparecem, não cumprem com o seu papel, vamos ter um fato, vou colocar um fato aqui, vamos ver se o senhor consegue me acompanhar. Vamos supor uma empresa grande. Essa empresa possui vários contratos, em várias entidades públicas, em vários órgãos públicos. Essa empresa começa a demonstrar problemas em alguns contratos específicos. Um órgão público em específico pode fazer alguma coisa para que essa empresa não entre como terceirizada nesse órgão público de forma específica ou não? Sim, veja só. Entre as punições que podem ser aplicadas, e são inúmeras, pode aplicar multa, né? Dependendo da gravidade do inadimplemento, da falta dessa prestadora de serviços, a penalidade pode ser aplicada. E uma delas, inclusive, é a rescisão do contrato, obviamente, mas também é a vedação de participar de procedimentos licitatórios. Então, essa empresa pode ser impedida de participar de licitações. Aliás, se ela estiver inadimplente com o ente público, ela é proibida de participar de outras licitações. O que pode ocorrer é de uma empresa quebrou, esses sócios constituírem outra empresa e aí vir com outro nome completamente diferente para participar de uma licitação. Se esses sócios, veja, a proibição de participar de licitação abrange a pessoa jurídica
e também as pessoas físicas dos seus sócios. Então, ele não vai poder também participar, mesmo com o nome de outra empresa. E se ele estiver fazendo algum tipo de manobra, por exemplo, colocar o nome do filho, em vez do dele, aí o sindicato pode atuar, pode denunciar. Aí o Ministério Público, se tomar conhecimento, obviamente, pode impugnar. Aí as empresas concorrentes podem impugnar no procedimento de licitação. Eles podem demonstrar algum caso? Pode impugnar a candidatura, de determinada empresa, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a punição é a proibição de participar de licitações, a proibição abrange não só a pessoa jurídica, mas também as pessoas físicas dos sócios dessas empresas. Certo. É importante ressaltar também que essas empresas só prestam serviço terceirizado através de licitação. Veja, quase que todas através de licitação. Por que eu digo quase todas e não todas? Porque, eventualmente, poderá haver uma justificativa para contratação sem licitação. Geralmente, situações emergenciais, situações de calamidade pública, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, pode eventualmente justificar que o governo do estado do Rio Grande do Sul faça uma contratação, logicamente devidamente justificada, sem licitação, porque o procedimento de licitação é demorado e eu preciso disso para ontem, né? E dependendo do valor do contrato, a própria lei de licitações pode dispensar um procedimento, pode permitir uma carta convite, uma outra forma digamos assim, de concorrência que não a licitação propriamente dita. Por isso que é muito importante a questão da fiscalização, né, ministro? Muito importante a fiscalização, imprescindível. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, ainda falando sobre falência. Se a empresa, nesse caso, declarar falência, não tem nada para poder pagar o empregado, como é que fica nesse caso, ministro? Quem que arca com isso? Veja só, se for declarada a responsabilidade subsidiária, não tem problema, né? O ente público paga, o tomador de serviços paga. O problema da falência em si, primeiro, o procedimento sai da Justiça do Trabalho. Se a empresa for falida, se quebrar oficialmente, o procedimento falimentar é feito no juízo civil. Então ele sai da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho só reconhece a dívida, quantifica a dívida e encaminha para o juízo falimentar para que ele administre o patrimônio da falida e com ela faça eventualmente os pagamentos. O grande problema é quando não fale, é quando não há a falência, o procedimento de falência, que é um procedimento legal, Sim. que é um procedimento judicial. E o que acontece muitas vezes é que a empresa, em vez de falir, porque na falência o que acontece? O patrimônio dela existe patrimônio, Sim. e o patrimônio dela vai ser utilizado para pagar os credores. Agora, e se a empresa não tem patrimônio nenhum, ela só desaparece? Porque, veja, quando você tem uma empresa prestadora de serviços, qual é o patrimônio que ela precisa ter? O que ela precisa Patrimônio ter? humano. Tem gente Humano, né? O material em si, ela pode alugar uma salinha e alugar o equipamento, ela pode não ter nada dela. Por isso, quando, vamos supor, o Tribunal Superior do Trabalho faz a licitação, ele faz a licitação para contratar pessoal de limpeza. Sim. O que ele exige? Ele exige garantias. Sem essas garantias, não entra. Sem garantias, nem concorre. Sim. Então, ele estabelece que tipo de garantia que eu quero garantia patrimonial, eu quero um valor depositado. É por isso que essa etapa, desculpa até interromper, ministro, essa etapa da licitação em si, ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela é fundamental para que você tenha uma empresa séria, uma empresa responsável e que vá cumprir com os seus deveres, né? Então, uma outra forma de provar a culpa do ente público, só que aí é muito mais difícil, é provar falha na licitação.
Se ele foi falho na licitação, se a licitação foi fraudulenta, se a licitação foi deficitária, já o ente público já pode ser responsabilizado, Certo. certo? Então, assim, só que aí o trabalhador teria que provar a falha na licitação, aí o ônus era dele. Certo. E ele teria que ter elementos, a não ser que tenha se tornado um escândalo, ele não tem como provar que houve falha na licitação. É por isso que eu digo, olha, é difícil dizer que o ônus é do empregado, né? É difícil dizer que a responsabilidade de provar a culpa é dele, porque ele não tem elementos para fazer isso. Esse, como eu disse no começo e também em alguns momentos, é um tema muito complexo e o senhor explicou muito bem aqui para a gente, ministro. Gostaria de falar mais alguma coisa sobre o tema de repercussão geral 246? Não, eu acho que a gente abordou, as tuas perguntas foram excelentes, abarcaram muitas situações, e eu só ressalto a importância de nós termos uma clara demonstração da falha fiscalizatória, porque senão nossas decisões, as decisões, seja do TST, seja do TRT, eles serão cassados pelo Supremo, até mesmo em reclamações. Então, é muito importante que nas nossas decisões, e aí eu já estou falando com os juízes, é importante que nas nossas decisões esteja muito bem fundamentado, muito clara qual é a falha do ente público que justifica essa responsabilidade. E, infelizmente, se não demonstrar a falha, a nossa decisão, em respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 246, nós temos que afastar a responsabilidade do ente público. Então, assim, se não existir, o que a empresa pode fazer, o ente público pode fazer para afastar a sua responsabilidade? É anexar no processo os documentos. Ele precisa apresentar os documentos que comprovaram o recolhimento do FGTS, que comprovaram o pagamento dos salários, e uma vez juntado esses documentos, aí sim caberá ao trabalhador demonstrar por que esses documentos não são suficientes. Então, perceba que há uma responsabilidade nossa, do Poder Judiciário, primeiro, no detectar essa falha fiscalizatória, mas uma vez provado que houve a fiscalização, a nossa responsabilidade é afastar a responsabilidade do ente público, que no fim e ao cabo também é o dinheiro de todos nós. Não pode ser simplesmente utilizado de forma indevida. Tá ótimo, ministro. Hoje, o Vozes da CLT recebeu o ministro do TST, Amaury Rodrigues. Ministro, uma verdadeira aula que o senhor deu aqui para a gente hoje, um assunto tão complexo, mas o senhor explicou muito bem. Muito obrigado pela participação aqui no Vozes da CLT. Obrigado, Anderson. Para mim foi realmente uma satisfação participar desse momento. É um assunto empolgante, é um assunto importante e é um assunto atual. Nós mesmos esclarecemos aqui que 30% das ações trabalhistas hoje envolvem essa matéria. Então, para mim foi uma alegria e espero que tenha esclarecido alguns pontos. Esclareceu sim, a alegria toda nossa, viu, ministro? A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia e você pode assistir ao Vozes da CLT sempre que quiser aqui no nosso canal no YouTube. Até a próxima!